E aí, pessoal, voltei. Eu sou o professor Eduardo Grunge e a gente vai dar andamento nas nossas pocket aulas. E o que são pocket aulas, professor? São pequenas aulinhas aqui, mais um bate-papo, né, para a gente definir aqui alguns assuntos chave que eu considero chave em língua portuguesa. Beleza? Se você não viu os outros vídeos, eu aconselho que você volte até o primeiro vídeo da nossa playlist, que é o tópico 1, para você ter ideia do encadeamento das coisas, como funciona, né? Para que você não se perca. Então a gente tem uma sequência lógica para cumprir e vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar aqui nossas aulas, né? Olha só, como eu disse, essas aulas aqui são aulas chave, são aulas coringa. Elas servem tanto do terceiro nível da educação de jovens e adultos, quanto para o quarto nível, né? Que são aulas que servem para os dois, servem desde o sexto ano até o nono, na educação de jovens e adultos. São ensinamentos aqui que vai servir desde quem tem pouca habilidade até quem tem mais habilidade. Mas isso é uma coisa indispensável para aprender língua portuguesa. E vamos falar que a gente tinha falado sobre os vários gêneros e tipos textuais que o texto se apresenta, que é, para lembrar, né, são as roupas que o texto usa para se apresentar para o seu propósito em questão. Se a intenção é causar riso, ele vai usar humor, né? Vai usar quadrinhos, vai usar, né, sketches de programa de humor. E se a intenção for ser formal, ele vai usar monólogos, ele vai usar redações e por aí vai. Hoje eu vou trazer aqui para vocês, talvez aqui uma das partes mais importantes, né, do texto, né, hoje em dia, para quem estuda, é a redação, né? A famosa redação, texto argumentativo. Todo mundo faz uso de redação. Todo mundo, para todos os lugares, em todas as esferas. Desde a educação básica, até a educação média, até a educação superior, gente. Até na faculdade. E além disso, a gente vai usar redações argumentativas. Para entrar na faculdade, para entrar no IF, sabe? Para fazer ENEM, para uma série de coisas. Eu já vi até redação argumentativa em entrevistas de emprego. Então é muito importante que a gente saiba aqui o que a gente está fazendo com relação ao texto argumentativo, né? Lembrando que a nossa aula aqui é uma aula introdutória, uma aula básica, sem muitos pormenores e sem se aprofundar demais, só para você ter uma ideia geral de como é um texto argumentativo para a educação de jovens e adultos, no caso específico para vocês, meus alunos da Escola Nestor Lima, turno noturno. Como é que funciona um texto argumentativo, pessoal? O texto argumentativo tem que ter uma introdução, aqui ó, introdução, tem que ter desenvolvimento e tem que ter conclusão. A introdução aqui diz no máximo 5 linhas, não deve exceder o tamanho dos parágrafos de desenvolvimento. Nem sempre, tá, gente? Nem sempre. Eu já vi introduções com menos de 5 linhas e com mais de 8 linhas, sabe? Até 10, né? Mas não convém. Depende muito da tessitura final do seu texto. Mas uma boa introdução, ela tem mais ou menos 5 linhas mesmo, tá certo? Então, a introdução é espaço de quê, minha gente? A introdução é espaço onde você vai apresentar a sua tese. A minha tese é, eu sou contra, certo? O aborto. Então eu vou ter que defender essa tese. Então na introdução eu vou definir aborto, eu vou apresentar minha tese para depois desenvolver ela. Em 5 linhas você deve fazer isso. Aqui você não é preciso argumentar, não é preciso colocar exemplos, porque a introdução você vai situar o seu leitor. É para isso que serve a introdução. E a gente tem os parágrafos de desenvolvimento. O texto ideal deve ter 2 e 3 parágrafos de desenvolvimento. Normalmente cada parágrafo aborda um tópico de argumentação, que pode ter entre 6 e 7 linhas. De novo, essa amarração não precisa ser tão forte assim. Mas sim, um texto ideal ele tem de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu gosto de dizer que cada parágrafo ele pode separar um argumento para você, para defender o seu tema. Ah, eu sou contra o aborto, então no primeiro parágrafo eu vou dizer que sou contra por razões bíblicas. No segundo eu vou dizer vou ser contra por ensinamentos que tive com meu pai. E no terceiro eu vou dizer que sou contra porque é o modo que eu penso e tal, e vou fundamentar isso com alguns exemplos.
Então esse é o local onde você pode argumentar, onde você pode citar exemplos, desde que esse exemplo não seja muito pobre, seja de conhecimento geral. E é mais ou menos para isso que serve o parágrafo de desenvolvimento, para você realmente botar tudo para fora, né? Então pode ter 2 ou pode ter 3, tá certo? Parágrafo de desenvolvimento, você vai colocar aí argumentos fortes que defendam a sua tese. Um texto argumentativo ele só é bom, pessoal, quando ele é bem sustentado. Eu não posso dizer que sou contra o aborto porque sim, eu não posso dizer isso. Eu tenho que fundamentar com coisas que a pessoa depois pense, poxa, é verdade, olha só, isso faz sentido o que ele falou. Então, um bom argumento é aquele que realmente deixa você pensando, que não tem como refutar, né? Não tem como você negar, entendeu? Eu posso dizer assim, por exemplo, eu sou contra o aborto porque cada vida é muito importante. Poxa, você fica pensando assim, poxa, realmente, né? Mas aí fala assim, não, mas ainda não é uma vida, é um feto. Aí você fica pensando, poxa, também faz sentido, né? Não sei, não estou aqui para dizer se é certo ou errado a questão do aborto, mas eu estou aqui para dizer que a sua argumentação ela é importante para fundamentar a sua tese, que foi lá na introdução, no primeiro parágrafo. Sacou? E finalmente a gente tem o quê? A conclusão. A conclusão é a síntese do que você fez aqui, né? O tamanho ideal é de 5 linhas. É bom que não seja maior do que o número de linhas dos parágrafos de desenvolvimento. Também nem sempre deve ser tão amarrado assim, gente. Mas sim, você está concluindo uma coisa. Você não vai concluir com 20 linhas, não tem lógica. É o fim de uma conclusão. Se você fala, poxa, estudei, me preparei, li. No final você vai dizer assim, passei de ano. Aí você vai contar agora o que? A história do seu cachorro? Não faz sentido. Você tem que concluir. Você vai usar conjunções conclusivas. Logo, portanto, dessa forma, assim, né? O portanto se usa muito, né? Logo, por aí vai. Dessa forma. Então é mais ou menos assim. Então na conclusão você chega e defende seu ponto de vista, né? Então, devido a isso, eu acredito que sou contra o aborto por causa disso, disso. Então, um bom tamanho sim é 5 linhas. Aí você tem uma redação de quantas linhas, gente? De 20 a 30. E você tira 1000 do Enem. Olha esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, só para vocês entenderem a estrutura, ó. Os elementos de coesão do texto, certo? Que são como o texto se apresenta para ele ficar coeso, né? São elementos extralinguísticos, ó. Ele precisa ter o espaço no parágrafo, ó, tá vendo, ó? Como esse aluno aqui respeita, olha só, né? Olha só como ele trabalha direitinho as margens, ó. Que a gente às vezes escreve no caderno todo bagunçado, com uma frase terminando aqui, outra no meio da frase, né? Então não pode ser assim, gente, né? Ele tem que respeitar, olha só. Tem que estar bem retinho, olha só que beleza, ó, tá vendo? Tem o espaço do parágrafo, olha o parágrafo de introdução, olha como está bem definido, ó. Olha só, ó. Repare que esse aqui não tem só 5 linhas, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom. Aí eu tenho um parágrafo de argumentação, ó. Olha como está bem definido esse parágrafo, ó. Do mesmo tamanho do outro, olha só que texto legal, ó. E finalmente a conclusão, ó, tá vendo? Ó? Tudo bem do jeito que eu estou ensinando para vocês, ó. Introdução, 2 de desenvolvimento e de conclusão. Poderia botar 3, mas aí ela venceria o espaço. Então a gente tem que respeitar as margens, gente. Tá vendo que ela errou bastante aqui, gente? Embora esse seja o espaço aqui do rascunho, você não é desobrigado a errar, não. Você pode errar, desde que você conserte com um tracinho. Você perde algum ponto, mas você também não inutiliza seu texto. Eu já vi muito aluno, porque errar uma palavra, arrancar a folha inteira do caderno. Não precisa disso, gente. Entendeu? Absurdo. Olha só que texto interessante, entendeu? Ó, e outra coisa importante, gente, é a ortografia. Escrever correto e com uma letra bem feita. Às vezes a gente não quer fazer redação, tá com preguiça e faz letra mó garranchuda, mó feia. Aí o professor não consegue ler, né, gente? Vamos entender que o professor é um ser humano, não é uma máquina, né? Você tem que botar uma letrinha mais ou menos, né? Então, gente, é assim que você faz, recapitulando, é assim que você faz um texto argumentativo. Você faz uma introdução, explicando sobre o que você vai falar. Você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, ou 3, e você vai concluir sua tese. Nesse parágrafo de desenvolvimento, você dá exemplos, você argumenta e sustenta com argumentos fortes a sua introdução, e conclui linkando tudo que você falou desde o começo. E não esquecer dos elementos extralinguísticos de coesão do texto, para ele ficar bem coeso, bem costurado, bem bonitinho, tá certo? Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês de texto argumentativo. É o texto que você vai usar a sua vida toda. Trate de aprender. Então
A gente fica por aqui e até mais.